peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga que Ele é santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada coração. Louvado seja Deus. Quem realmente já pisou no Santos dos Santos, ou melhor, quem já teve um encontro real, não consegue mais ter outra vida, não consegue mais viver outro caminho, não consegue mais andar por caminhos tortuosos. Quem já teve um encontro real não consegue mais voltar atrás. Não existe outro caminho, não existe outro caminhar, só existe a vida com Ele. E é exatamente isso que nós vamos falar essa noite. Glórias ao nome do Senhor por isso. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis 32, a partir do versículo 24. Uma passagem bem conhecida. Passagem do pastor Edésio. Fala sobre Jacó. Gênesis 32, a partir do versículo 24. Do 24 ao 31, amém? Glória a Deus, vamos ler. No 24 diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. No 27 diz: e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais teu nome Jacó,
mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos bendizer e engrandecer o Senhor por todas as coisas, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem controlado na nossa vida, Pai. Nós realmente necessitamos a cada dia do encontro contigo, Senhor. Nós realmente necessitamos a cada dia te sentir mais próximo a nós, a cada dia mais juntos, Senhor. Nós temos a necessidade e a carência da Tua presença todos os dias, Senhor. E nós queremos clamar o Teu revelar, o Teu falar, o Teu ministrar, a Tua presença real, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor. Pelo poder do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos o Teu toque sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. É uma passagem bem conhecida, mas para que a gente fale um pouquinho sobre ela, nós temos que entender um pouquinho sobre a história de Jacó, que todos nós já sabemos. É o único gêmeo que existe na Bíblia. Os únicos gêmeos, se a gente for procurar, são Jacó e Esaú, ele e seu irmão. E quando houve o momento que o Senhor falou que iria ter aquelas crianças, elas vieram com um destino grande em suas mãos. A Bíblia já falava que iriam sair do ventre de Rebeca 2 nações, iriam sair 2 povos. E fala também que eles já brigavam dentro de si. E no momento do seu nascimento, nasceu primeiro Esaú, e quando trouxeram Esaú à terra, Jacó veio grudado no seu calcanhar. Jacó já veio junto com ele. Jacó saiu junto com ele, agarrado ao seu calcanhar. E daquela forma, quando ele saiu, ele foi colocado o nome por ele ter saído grudado ao calcanhar, de Jacó, que também pode ser dito como um enganador. Alguns dizem que não, mas se for procurar no hebraico o significado exato de Jacó, ele vai falar que é enganador também, porque a Bíblia ela não fala de enganador. A história conta que ele é um enganador, mas a Bíblia não fala, mas no hebraico fala isso. E aí começou a história de Jacó, seu nascimento. E dali ele começou a realmente ser aquela maldição que foi lançada sobre a vida dele. Os pais colocaram aquele nome maldito sobre ele, e ele realmente usou e fez bom uso do seu nome. Ele realmente foi enganador. No caminhar da sua vida, ele enganou o seu irmão, trocando por um prato de lentilha a primogenitura. E para quem não era o primogênito, não tinha tanto valor. E como nunca tinha ouvido um caso de gêmeo, provavelmente Jacó tinha sido deixado um pouco de lado. Jacó talvez não era o mais agraciado pelo seu pai, tanto que o seu pai, quando saía para o campo para caçar, ele nunca levava Jacó. Jacó sempre ficava em casa com a mãe. Quem ia era Esaú. Quem participava das coisas com o pai era Esaú. Jacó nunca participava de nada, mas por isso ele também se tornou o queridinho da mamãe. E a sua mãe, que não era muito sábia, foi lá e enganou o seu marido para que desse a primogenitura para Jacó. E Jacó fez isso, sendo auxiliado por sua mãe, conseguiu a bênção de Isaac, e ele foi primogênito, recebeu a bênção do primogênito. E Esaú se revoltou com isso, e foi lá e disse que quando encontrasse Jacó, ele iria matar a Jacó. E Jacó teve que fugir. Jacó teve que ir para uma terra distante. E como ele foi enganador, ele teve que ser provado no seu erro. Ele passou a ser enganado. Teve um sogro muito espertinho, chamado Labão, que enganou ele durante 20 anos. Fez com que ele trabalhasse em prol de uma esposa, mas ele recebeu outra e teve que trabalhar mais anos, e assim ele foi sendo enganado. Depois era os novilhos que ele queria trocar. Ele foi enganando Jacó.
E quando chegou os 20 anos, ele disse: agora é o momento de eu sair daqui. O Senhor falou para ele que era o momento de ele sair e voltar para a sua terra. E aí nós entramos na palavra. Nós entramos no versículo 24 que nós lemos agora, que diz que Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. Jacó, ele ia ter um encontro com seu irmão Esaú. Só que o seu irmão tinha o ameaçado. Então ele estava morrendo de medo. Como é que seria esse encontro? E ele estava planejando na sua cabeça como seria. Se seu irmão fosse o matar, então ele começou a dividir. Botou uma esposa para um lado, outra para o outro. Botou os seus servos de um lado para o outro. Foi dividindo para cada um tomar um caminho. Para que no momento, se Esaú realmente fosse matar, não matasse a todos, matasse apenas uma parte. O resto da parte continuaria. A sua descendência continuaria. Mas na época ele já tinha 11 filhos. E ele foi planejando na sua cabeça. E quando chegou o entardecer, começou a chegar a noite, ele levou a parte que estava com si e foi passar pelo Val de Jabote, que isso é um ribeiro que tinha. E ele passando por este lugar, ele passou a sua família pelo ribeiro e ele ficou só. Acredito eu, buscando a presença do Senhor, para que o Senhor o desse direção, para que o Senhor o auxiliasse. E esse é o real momento que Jacó entendeu quem era Deus na vida dele. Até então ele estava sendo um filho que estava recebendo as bênçãos, mas ele ainda de fato não tinha visto Deus, não tinha vivido com Deus. E quando ele passou essa noite, quando a gente leu esse versículo 24, ele parou naquele lugar, ele passou aquela noite no lugar onde ele queria ser totalmente transformado. Ele passou aquela noite naquele local onde ele não queria mais ser o mesmo. Ele não queria mais ser aquele enganador. Ele não queria mais trazer com ele aquele mal. Ele não queria mais passar na frente do seu irmão como aquele que engana, como aquele que fez o mal, como aquele amaldiçoado que veio. E ele decidiu passar aquela noite ao encontro de Deus. Ele decidiu ficar naquela noite buscando a presença do Senhor. Ele decidiu passar aquela noite num lugar na Jordânia. Esse rio, ele passa na Jordânia, um lugar de clima deserto. Um clima, imagina, horrível. Ele decidiu passar a noite naquele lugar. E durante aquela noite, no 24, a gente já consegue ver que ele começou a lutar com alguém. Ele estava lutando com um anjo. Ele estava lutando porque ele queria algo, porque ele desejava algo. Ele não queria mais ser o mesmo, ele carecia de uma vida nova, ele carecia algo diferente sobre a vida dele. E ele começou a lutar em favor disso. Ele lutou em favor disso. E o 25 diz assim o versículo: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. O anjo tocou, vendo que Jacó não desistia. Jacó queria. Jacó veio ali, ele se entregou. Ele disse: eu não quero sair daqui se eu não for transformado. Eu não quero sair daqui se não for de uma vida diferente. Eu não quero sair daqui para continuar sendo um enganador. Eu não vou te largar, eu quero cair daqui com a tua bênção. Eu não quero sair daqui. E foi um momento que o anjo tocou, porque Jacó não desistiu. Ele prevaleceu, ele ficava firme. Se fosse necessário, com certeza, passar mais do que a noite, ele iria passar, porque ele queria o objetivo dele. Ele queria romper e passar por aquilo, ele queria ser transformado. Então, o anjo foi obrigado a tocar na sua coxa, na juntura, aqui em cima, no meio dele. O anjo teve que tocar. E era necessário que houvesse um toque na vida de Jacó. Era necessário para que ele fosse transformado que houvesse primeiro um toque. É necessário para que nós sejamos transformados que haja um toque da presença do Senhor. É necessário que nós entramos nesse lugar da presença dEle, que nós entendamos que nós carecemos de um toque. É necessário que nós tomamos a posição de não mais aceitarmos viver como vivemos. Para alguns que vivem talvez uma maldição do passado, é momento de lutar e dizer que não quer mais viver isso, que não aceita mais essa maldição, as palavras lançadas, as palavras colocando que você não seria nada, as palavras te denegrindo, o pai e a mãe desde pequeno ofendendo, falando que não seria nada, os irmãos, as pessoas não acreditando em você, as pessoas te desanimando, as pessoas te perseguindo, dizendo que você não é capaz, que você não tem força.
As pessoas dizendo que você faz tudo errado. Quando era pequeno falava que não fazia nada certo. Isso aí não tem jeito. Jacó queria mudar essa história dele. Ele precisava ser tocado para que isso mudasse. Ele precisava que o toque da presença do Senhor para que ele fosse totalmente tratado. E ele deu liberdade, ele foi para esse local querendo justamente isso. Ele queria ser tocado. Ele queria que o Senhor tocasse na vida dele. Ele passou aquela noite esperando por isso. Ele estava querendo ser totalmente transformado. E no versículo 26, diz assim: E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. O anjo falou para Jacó, deixa-me ir, porque já a alva subiu, já clareou, já está chegando o sol. Porém Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu não vou deixar tu saíres daqui, se não me deres aquilo que eu preciso. Eu não vou deixar sair daqui, se não me deres aquilo que eu estou carecendo. Quantas vezes a gente chega diante de Deus e tem sido forte, prevalecendo e dizendo, eu quero, Senhor, eu preciso, eu careço ser transformado. Talvez isso a gente não peça, a gente peça bens, a gente peça conquistas, mas não que a gente seja transformado. Talvez a gente peça ministérios, dons, mas não pedimos a transformação. E nós carecemos primeiro de tudo da transformação. Se nós não formos transformados, nada que o Senhor pôr na nossa mão vai ter valor, porque nós não iremos dar bons frutos. Porque se não há uma transformação, não há uma mudança, e se não há uma mudança, não tem o porquê o Senhor acrescentar sobre nós. E nós temos que compreender que nós não podemos mais ter aquela vida de engano do passado. Nós não podemos ser como Jacó era, de viver aquele engano, de ficar se corrompendo com as pequenas coisas, de ficar se autopromovendo, de ficar preparando o nosso caminho. Nós precisamos ser transformados. Nós carecemos a cada dia de transformação. Nós precisamos a cada dia buscar ser renovados na presença do Senhor e ser transformado pelo seu poder. Nós falamos tanto de evangelho, nós falamos tanto de evangelho, evangelho, evangelho. Evangelho é o poder de Deus para transformar. É o poder de Deus para transformar, e é isso que nós precisamos, viver o evangelho, viver o poder que transforma, viver a presença que transforma. Jesus veio aqui para trazer isso para nós. O objetivo de Jesus nessa terra foi trazer o poder que transforma. Essa é a mensagem de Cristo para nós, é um poder que transforma. É um poder que muda. Não é um poder que vai acrescentando várias coisas, é um poder que transforma. Transformação, mudança. Fazer diferente, algo novo. Mudar aquilo que está errado. E Jacó, ele pediu a bênção porque ele, por muitas vezes, ele recebeu a bênção do seu pai lá atrás, mas ele criou o seu caminho. Ele que criou a oportunidade, ele criou os seus passos. Ele que usou da sua inteligência, da sua sabedoria humana para conseguir a sua bênção. Ele ganhou a bênção do seu pai, mas aquela bênção já não mais valia para ele. Por isso ele queria aquela bênção do anjo, porque ele sabia que aquela bênção foi conseguida de uma forma errada. Ele sabia que aquela bênção não era uma bênção verdadeira, porque aquilo ali não era para ser para ele. Aquilo não era dele. Ele tomou posse de algo que era de outra pessoa. E Isaac não desfez a bênção que ele fez. Esaú pediu, mas ele não deu. Porque Jacó recebeu, então vai ficar com ele. Mas não era para ser. Ele roubou algo que não era dele. Ele tomou para si algo que não era dele. Ele tomou posse de algo errado. Então ele criou uma estratégia, ele criou um caminho para ele. E Jacó aqui estava dizendo, eu não posso mais viver nos meus caminhos, eu não posso mais viver na minha estratégia, eu não posso mais viver eu criando as coisas, eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu não posso mais fazer com que os meus dias sejam conforme a minha vontade, eu não posso mais, eu preciso que eles passam a ser da tua vontade. Eu preciso da tua bênção sobre mim. Eu não posso prosseguir, eu não posso voltar e ter um encontro com meu irmão se eu não tiver a tua bênção. Porque se eu tiver um encontro com meu irmão na minha bênção, na minha força, no meu desejo, com certeza não será como o Senhor tem o desejo de transformação. De transformar aquela situação de morte em vida. E ele precisava disso, por isso ele foi insistente.
Ele compreendia que ele precisava daquela bênção, e ele não abria mão. Eu preciso dessa transformação. E tudo que nós conquistamos na nossa vida de forma errada e pelos motivos errados não nos traz paz. Tudo aquilo que nós conquistamos erroneamente nos traz aflição e não a paz que a gente precisa, que vem do Senhor. E por muitas vezes a gente consegue coisas pela nossa força, pela nossa vontade. Às vezes conquista cargos na empresa, às vezes conquista pessoas, às vezes conquista cargos na igreja, às vezes conquista pela nossa força de forma errada, e isso nos traz aflição. E nós não conseguimos ter a paz de Deus se a gente fizer dessa forma. E Jacó entendia que ele estava dessa forma, e ele carecia ser transformado pelo Senhor. E o versículo 27 diz assim: e disse-lhe: qual é o teu nome? O anjo perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Aqui o anjo estava perguntando: quem é você? Como você é? Você vai assumir quem você é de verdade? Você vai assumir que você é um enganador? Você vai assumir? Porque essa pergunta não foi uma simples pergunta de perguntar o seu nome. Que naquela época também o nome representava quem era a pessoa, como era a pessoa, né? Representar como era a pessoa, hoje também representa, né? Mas como era a pessoa, naquela época era muito forte isso, representar o caráter da pessoa. Então ele perguntou: como você é? E Jesus também pergunta para nós: como nós somos? Quem nós somos? Quem nós somos de verdade? Quem nós somos quando nós olhamos para dentro de nós? Quem nós somos no nosso oculto? Quem nós somos no escondido? Quem nós somos fora da igreja? Quem nós somos no nosso dia a dia? Como nós somos? Como são nossas atitudes? Como são nossos pensamentos? Como são os desejos do nosso coração? Como são os nossos passos quando nós estamos fora? Quando ninguém nos vê? Quando nós estamos num momento só nosso, escondidinho, mas o Senhor está vendo todas as coisas? Como nós somos? Era assim que estava sendo perguntado para Jacó: quem você é? E Jacó ali se assumiu, ele assumiu a sua posição, assumiu o seu caráter, assumiu os seus erros, disse: eu sou o Jacó, eu sou o enganador. Eu realmente sou aquele que enganei meu irmão. Eu realmente sou aquele que criei de uma forma sorrateira um caminho todo para que eu conseguisse o meu alvo. Eu sou aquele que fiz caminhos errados, eu sou aquele que escolhi o caminho errado, eu sou aquele que fui amaldiçoado e aceitei a maldição sobre mim e carreguei aquela maldição até hoje. Jacó assumiu diante do anjo quem ele era de verdade. Jacó assumiu que precisava ser mudado. Ele assumiu que ele não podia mais ser o mesmo. Ele reconheceu isso naquele momento. E aí vai um negócio que nós precisamos muito: reconhecer quem nós somos. Nós precisamos reconhecer quem nós somos de verdade. Muitas vezes nós omitimos as coisas, nós enganamos os outros para passar que nós somos algo, e na verdade nós não somos nada. Todos nós aqui temos pontos fracos, todos nós aqui somos falhos, todos nós que estamos aqui erramos em alguma área, todos nós temos alguma coisa que nós somos fracos, mas o outro é forte. Por isso nós precisamos viver em grupo, em unidade, para que um fortaleça o outro. E nós temos isso, e nós queremos esconder a nossa fraqueza, mas Deus está vendo, e nós só vamos vencer se nós falarmos para Ele que nós somos fracos nisso, que eu sou errado nisso. Porque se nós não confessarmos a Ele, Ele vai esperar um momento. Por isso nós temos que buscar esse local de encontro com o Senhor. Nós precisamos buscar este momento de encontro com o Senhor, onde a gente abre o nosso coração, onde nós nos rasgamos por inteiro, como nós cantamos, para declarar quem nós somos para Ele. Porque não adianta nós enganarmos, nós só estamos nos enganando. E Jacó abriu seu coração, ele rasgou seu coração e disse: eu sou o Jacó, eu sou o enganador, eu sou aquele dos caminhos errados, eu sou aquele que fiz um monte de coisa errada, mas eu não quero mais praticar as mesmas coisas. Eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu preciso da tua bênção, Pai. Eu não posso continuar nesse caminho. Lembrando que a bênção não era conquistas, a bênção era transformação.
entenda que a bênção maior que você pode receber é o poder do Evangelho em você de transformação. É a maior bênção que nós podemos tomar. É a maior bênção que nós recebemos do Senhor, é o poder dele manifesto em nós de transformação. E nós procuramos tantas coisas e deixamos isso de lado muitas vezes. Ou talvez até mesmo não tínhamos o entendimento da necessidade de buscar isso, e buscávamos os dons primeiros. Buscávamos as coisas do reino, que as coisas do reino são a tua transformação. E no versículo 28 diz assim: o anjo falou, e então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Aqui o anjo mudou o nome de Jacó, mudou a história de Jacó, mudou a identidade de Jacó. Jacó não tinha mais aquela identidade de enganador, ele mudou para Israel, ele mudou. Começou um novo tempo sobre a vida de Jacó. Passou a ser Israel. Tudo aquilo que havia no passado foi transformado. Tudo aquilo que ele viveu foi mudado. Tudo aquilo que ele praticou não fazia mais parte dele, porque o Senhor nos deu uma nova identidade. Ele abençoou ele com um novo caminho, abençoou ele com um novo destino, abençoou ele com um novo patamar na vida dele, onde ele não era mais aquele enganador, aquele maldito, aquele pequeno, escorraçado de casa. Ele passou a ser aquele realmente abençoado, mas pelo Senhor. Através da atitude dele de buscar a face do Senhor. A atitude dele de querer, eu preciso ter um encontro com o Senhor. Eu careço ter um encontro com o Senhor. E todos nós carecemos desse grande encontro. Todos nós precisamos viver esse encontro. Todos nós precisamos viver esse encontro, que ele é único, que ele é especial, que ele é marcante. Mas esse encontro único é tão maravilhoso que ele não é para um dia só. São vários encontros únicos que nós podemos ter na presença do Senhor. Porque cada encontro que nós temos com ele é marcante. Cada momento que nós sentimos a presença dele é algo que marca a nossa alma, que marca a nossa vida, que nós não conseguimos mais esquecer quando nós sentimos a marca da presença dele. E quando houve uma mudança de identidade, ali começou uma nova história. Começou um novo caminho sobre a vida de Jacó. Tudo aquilo que ele viveu nos seus conhecimentos, na sua estratégia, foi transformado pela presença do Senhor. Da presença deles iriam sair as tribos, as 12 tribos de Israel. Da sua herança. Glórias ao nome do Senhor por isso. E nós passamos por muitas coisas. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por coisas na nossa vida, nós passamos por momentos em que nós estamos abatidos. E é o momento que nós precisamos buscar o Senhor e dizer que nós precisamos de um novo caminho, Pai. Não rejeitar aquilo que vem do Senhor, mas aceitar aquilo que vem, mas pedir para Ele: Senhor, me dá um novo caminho, eu não vou abrir mão. Eu vou bater na Tua porta, eu vou lutar, porque eu preciso, Senhor, eu não posso me contentar com esse caminho. Eu sei que o Senhor tem um caminho melhor e eu quero esse caminho, eu quero que ele seja diferente. E não ser como crianças que ficam com birra com Jesus. Eu estou falando isso porque eu ouvi isso ontem. O rapaz veio conversar comigo, eu vi ele bem triste, eu tive um sonho com ele que ele estava bem triste, eu fui conversar com ele e perguntei: o que está acontecendo contigo? Ah, eu estou mal, eu estou com birra com Jesus. Eu disse: birra com Jesus? O que é isso? Ah, eu preciso que o Senhor toque na minha vida. E tá aí, Jesus vai tocar através da birra? De dizer: eu quero, Senhor, eu quero. Tu está pensando o quê? Que é igual criança que diz para o pai, bate o pé: eu quero, eu quero, eu quero. Nós temos que ser maduros na presença do Senhor. Nós temos que ser maduros para que Ele venha nos dar uma nova identidade. Ele não quer crianças, porque a criança ela muda o tempo todo. Ele quer criança no sentido de sempre se manter puro, mas Ele não quer que nós sejamos meninos na fé. Ele deseja que nós sejamos maduros, porque com a nossa maturidade nós não vamos ficar mais oscilando o tempo todo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo.
A nossa infantilidade é que faz isso, que um dia nós estamos bem, no outro nós estamos mal. Num dia nós estamos firmes, no outro nós estamos fracos. Num dia nós queremos, no outro nós não sabemos mais. A infantilidade faz com que nós não estejamos firmes no Senhor. Quando nós somos maduros, nós somos firmes. Quando nós somos maduros num relacionamento, nós somos firmes naquele relacionamento. Por mais que venham dificuldades, a gente sabe passar, a gente sabe que tem que passar, a gente tem maturidade para isso. Mas quando nós somos infantil demais no nosso relacionamento, a gente acaba que briga, vira as costas, passa uma semana sem aparecer. Vive dentro da mesma casa, nem se olha, nem se fala, fica dias sem se falar. Isso é infantilidade, a maturidade não faz isso. E o Senhor quer gente madura. Jacó teve que perder a sua infantilidade, passar pelo tempo de ficar maduro. Por isso que ele teve que viver 20 anos com Labão. Para que ele deixasse de ser infantil, deixar de ser aquele filho mimado pela mãe. Eu quero ser o primogênito. Eu quero ser o melhor. Eu quero aparecer. E nós não temos que ser assim. Nós temos que ser diferentes. E o 29 diz assim: E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, saber o teu nome. Ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Às vezes que a gente quer saber de onde vai vir a nossa solução. Quem é esse que está trazendo? Nós precisamos conhecer de onde vem. Nós temos a carência de saber tudo. Nós queremos saber todas as coisas. Tem coisa que a gente não precisa saber. O importante é que vem. Não importa o caminho que o Senhor vai preparar, o importante é que vai vir. Não importa o que o Senhor vai ter que fazer você passar, o importante é que vai vir. Não importa quando nós temos que passar por grandes dificuldades, a bênção vai chegar. E não importa através de quem, ela vai vir. Quando a gente passa a ter um encontro com o Senhor, Ele nos mostra isso, que a gente não precisa mais saber quem é que vai trazer. A gente não precisa saber mais qual vai ser o nosso caminho, porque Ele vai nos dar o caminho. Ele vai preparar os nossos dias. Ele vai transformar tudo aquilo que tem que ser transformado. E ali ele abençoou, o anjo abençoou com a transformação na vida de Jacó. Nesse exato momento houve a transformação total. Quando houve a bênção, houve a transformação total na vida de Jacó. Ele não mais foi aquele enganador. Não mais foi aquele. Mas foi aquele que é Israel, que prevalece com Deus, que prevalece, que luta e prevalece, que não desiste, que não é fraco, que a cada dia chora de um lado, chora do outro, mas que é firme no Senhor. Não firme nas suas vontades, nas suas convicções, mas firme no Senhor. Firme num Deus forte, num Deus verdadeiro. E o versículo 30 diz assim: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, a minha alma foi salva. Glória ao nome do Senhor. Peniel quer dizer face de Deus. E ele teve um encontro face a face, e ele reconheceu esse encontro face a face. E nós podemos ver que o encontro face a face com o Senhor trouxe a transformação. Trouxe a transformação de uma vida inteira. De todos aqueles anos, de tudo aquilo que ele viveu, houve a transformação de uma identidade. E muitas vezes nós procuramos uma identidade. Qual é a nossa identidade no reino? Qual é a nossa identidade na igreja? Qual é o meu chamado? O que é para mim? Tenha um encontro com o Senhor que Ele vai te mostrar. Procure um encontro. Procure aquele momento de encontrar com o Senhor. Lute por esse momento. Não desista. Busque esse momento. Busque esse momento do encontro. Porque é esse momento que vai transformar e vai te dar uma nova identidade. Que vai revelar quem você é de verdade. Não aquilo que as pessoas pensam de você, não aquilo que as pessoas acham de você, mas aquilo que Deus vê em você. Através do encontro nós conseguimos perceber isso. E nós precisamos desse momento para ser totalmente transformado, para enxergar aquilo que muitas vezes está no nosso rosto. E nós não conseguimos enxergar por causa de tudo que está à nossa frente. E todos
Todos nós carecemos de um encontro, de uma marca. Precisamos ser portador de uma marca. Jacó foi tocado e ali criou uma marca na vida dele, a marca da sua identidade. E nós precisamos ter uma marca. E qual é a marca que nós carregamos? Qual é a marca que nós portamos? O que nós carregamos na nossa vida? O que nós temos carregado? Será que é o selo do Espírito Santo ou será que não é? O que nós temos carregado? Nós temos tido esse Peniel, esse encontro com Deus face a face. Nós temos tido esse momento, porque isso não é para um dia. Isso não foi preparado para que a gente tenha uma vez e acabou. Porque todos os dias nós temos motivo para ser transformados. Todos os dias nós temos motivos para ter um encontro com o Senhor. Todos os dias nós temos motivos para sentir a presença dEle. Temos que buscar essa presença. Nós temos que querer essa presença. Nós precisamos buscar essa presença. E o versículo 31 diz assim: E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Houve uma marca profunda na vida de Jacó. Aquele mancar que ele teve, por causa daquele toque na sua coxa, foi uma marca profunda que o Senhor fez na vida dele. A marca de transformação. E aquele mancar dele simbolizava que não era mais os seus passos, não era mais a firmeza nos seus passos, não era mais a firmeza no seu caminho. Ele passava a depender inteiramente do Senhor, porque ele não tinha mais força naquela sua perna. Ele dependia do Senhor. Então, a partir daquele momento, simbolizava que o seu caminho era o Senhor. Porque o Senhor marcou a sua vida para dar para ele um novo caminho. Marcou a sua vida para dar para ele um novo tempo. E não bastava mais a sua vontade, que muitas vezes nós vivemos ainda preso na nossa vontade. Muitas vezes nós caminhamos ainda preso nas nossas vontades. Nós criamos os nossos caminhos porque nós queremos ser o primogênito. Nós criamos as estratégias porque nós queremos ser o primogênito, porque nós queremos ser o maior, porque nós queremos ser o melhor. Esse foi o primeiro caminho, mas o segundo caminho já foi diferente. Ele buscou a Deus e Deus o abençoou com a transformação. E a transformação foi uma mudança total, onde após esse fato aqui, ele teve um encontro com o seu irmão, e o seu irmão não o matou. Lógico que não. O seu irmão o abraçou e choraram juntos. Houve uma reconciliação. Ele primeiro precisava passar por uma reconciliação com Deus, para depois que houvesse uma reconciliação com o seu irmão. Nós precisamos reconciliar com Deus antes de a gente corrigir outras coisas. Porque não adianta nós estarmos errados com Deus e tentarmos corrigir todos os outros. Nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. Nós precisamos a cada dia reconciliar com o Senhor. Quando a Bíblia diz que a gente deve nos examinar a nós mesmos para tomar a Santa Ceia, ela não está dizendo para você assim: olhe para dentro de você o seu erro, e se você tiver algum erro, você não tome. Ela está dizendo para você a seguinte frase: reconcilia com o Senhor, olhe os teus erros e reconcilia, não permanece nesse teu erro, não permanece nesse teu caminho, não permanece nesse teu jeito, reconcilia com o Senhor, volta para o caminho dEle, volta para o desejo dEle. E por muitas vezes, eu faço parte das muitas vezes, não tomei ceia achando que, não, eu estou em pecado, eu não vou tomar a ceia. Em vez de buscar reconciliação, preferia ficar daquela forma. Mal sabia eu que quando eu aceitei Jesus e eu decidi viver para Ele, não tinha mais como eu fugir da presença dEle, não tinha mais como eu não querer mais viver a presença dEle, não existia isso. A partir do momento que eu decidi pela presença dEle, era só Ele, não existia outro caminho. E nós precisamos entender que nós precisamos reconciliar com o Senhor. Esse foi o papel de Jacó. Reconciliar. E ele veio fazer, através dessa ilustração, o que Jesus fez, trazer a reconciliação. O poder do Evangelho, ele traz a reconciliação, ele transforma e traz a reconciliação com o Senhor. Faz com que nós tenhamos livre acesso. Hoje nós não dependemos mais de alguém, de um sacerdote, de alguém para chegar diante do Senhor. Hoje nós somos os sacerdotes do Senhor. Todos nós podemos chegar diante da presença dEle. Todos nós podemos ter um encontro. Todos nós podemos viver o Peniel e ter o face a face com Deus. Todos nós que desejamos, que buscamos, teremos esse motivo de encontrar o Senhor
Mas nós temos que querer, nós temos que buscar, nós temos que ter no nosso coração esse desejo latente, batendo forte: eu quero um encontro face a face com meu Deus. Eu quero me reconciliar por completo com Ele através de Jesus Cristo, e eu quero me encontrar com esse Deus. Nós precisamos dessa atitude. E na vida de Jacó, em Neemias 13:2 diz assim, aqui não está falando de Jacó, mas eu estou trazendo para a vida de Jacó: pois ele, em vez de dar a água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O povo tinha contratado Balaão para que trouxesse uma maldição sobre os israelitas. Mas o versículo continua dizendo assim: o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. O nosso Deus transformou aquilo que era maldito em bênção. O Senhor transformou aquilo que era maldição na vida de Jacó em bênção. Ele transformou aquela bênção que ele recebeu de uma forma maldita numa bênção depois, quando recebeu da presença do Senhor. O Senhor quer transformar a tua história, tudo aquilo que é maldição, tudo aquilo que não é para a glória do Senhor, em bênção. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer nos transformar. Tudo aquilo que se levanta contra nós, que não vem da parte do Senhor, o Senhor vai transformar em bênção. No tempo oportuno Ele vai transformar todas as coisas, e Ele vai transformar a nossa vida por completo. Que nós venhamos dar liberdade para Ele se transformar, que nós venhamos deixar esse fluir da presença do Senhor nos transformar, que nós venhamos ter um encontro real no Peniel, que nós venhamos ter um encontro face a face com Deus, para que nós sejamos totalmente transformados, para que nós venhamos a carregar uma marca de não ser mais os mesmos, mas ser totalmente transformado. E nós precisamos todos os dias desse encontro, nós precisamos todos os dias sentir esse face a face, para que nós cada dia venhamos estar crescendo na estatura de varão perfeito, para que cada dia nós sejamos melhores na presença do Senhor, para que cada dia nós consigamos chegar no centro da sua vontade. Em nome de Jesus, que nós venhamos dar essa liberdade, essa mesma liberdade que Jacó deu de se rasgar por inteiro e dizer: eu quero ser transformado. Que nós venhamos ter isso, de nos rasgar e falar: Senhor, me transforma, Senhor. Senhor, me revela tudo aquilo que está oculto na minha vida, que eu não enxergo, que eu tenho feito errado. Senhor, me mostra aquilo que eu tenho caminhado errado. Senhor, me mostra desde os pequenos detalhes. Eu não quero errar, eu quero ser totalmente transformado pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, louvor. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender essa necessidade. E agora vai ser tocada alguma canção, e que você já tenha o seu momento com o Senhor, que você aproveite esse momento para falar diante de Deus que nós precisamos da transformação, que nós precisamos do encontro face a face para que nós sejamos transformados. E na nossa pouca força nós não conseguimos ser transformados, mas na força do Senhor, através do encontro face a face, nós somos tocados e transformados pela Sua presença. E nós não temos força para ficar lutando contra a nossa fragilidade, porque quanto mais nós lutamos, uma hora, cedo ou tarde, nós vamos cair. Mas quando nós deixamos de lutar na nossa força e passamos a lutar em Cristo Jesus, nós vencemos as lutas, nós vencemos as barreiras e nós prevalecemos, e nós passamos a ser Israel também. Nossa identidade passa a ser nova, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso
quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Ah, Senhor Deus, nós realmente queremos ser um vaso novo, Pai. Nós não queremos que fique apenas uma bela letra de uma canção, mas nós queremos que isso seja realmente uma verdade na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor, se for necessário, que nos quebre, Pai, e faça um vaso novo, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos transforme por completo, Pai. Nós queremos ousar, Senhor, chegar à Tua presença no encontro face a face com o Senhor, para ser totalmente transformado, Pai. Que o Senhor venha tocar sobre nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha mostrar em nossa vida tudo aquilo que está errado ainda, Senhor. E que nós venhamos ser totalmente transformados pelo poder da Tua glória, Senhor. Pelo poder da Tua presença, pelo poder do Evangelho, Pai. Que a Tua graça e a Tua presença venha nos inundar, nos transformando por completo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós carecemos do Teu poder, Pai. Nós carecemos do Teu poder transformador e da Tua bênção, Pai, que transforma, Pai. Em nome de Jesus, e vem sobre o Teu povo, Pai, derramando essa bênção da transformação, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus sobre todas as coisas. Glórias a Deus.